Bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver ou de onde você estiver. Nós somos felizes por podermos levar o conteúdo do MBCV Cast a outras cidades, outros estados e até mesmo outras nações. E essa é a grande facilidade que a internet nos permite, né? Chegar na sua casa, não importa onde você esteja. E quem sabe hoje você está aí na beira do mar, olhando a gente, né, fazendo esse conteúdo para você, mas não importa o lugar. O importante é a gente ter essa disposição de aprender. E nós estamos em um novo ano. Muitas pessoas acham que iniciar o novo ano vai iniciar tudo novo e que aquilo que ficou pendente para trás, ó, bota na prateleira, vamos começar de novo, né? Mas na verdade não é bem assim. E nós estamos com o apóstolo Neuci José Rorato aqui. Ele vai nos falar sobre essas questões, né? E toda segunda-feira, 9 horas da manhã. Você é muito bem-vindo. Bom dia, apóstolo. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem. Um feliz ano, um ano abençoado. Mas só que o ano abençoado, a gente constrói ele contando os dias. Cada dia cumprindo, cada dia fazendo aquilo que é do dia e no final não vivendo, não estando alheio às coisas de cada dia ou até aos males de cada dia. A própria palavra diz que também há males que a gente tem que saber enfrentar. E às vezes existem alguns males que vêm para bem, né, professor? Exatamente. Isso é lindo. E como estamos começando o ano, vamos trabalhar agora na prática a sabedoria para a gestão da vida. O que é gestão? Administração. Mas, pastor, por que está repetindo esse tema, esta palavra profética? Porque no ano que passou, Deus nos deu esta palavra profética, sabedoria para a gestão da vida. Mas agora, confronte você mesmo a si próprio. Eu usei de sabedoria nesse ano que passou? Eu soube, porventura, aproveitar as oportunidades, o tempo? Eu me dediquei o suficiente para que a nação toda, nós como país, como nação abençoada, tivesse os seus alvos e propósitos. Olha a luta que passamos e não sabemos o que ainda no dia a dia se nos espera, porque espíritos não morrem. Então a sua vida, se não saiu da mesmice com toda a palavra rema que Deus deu, use sabedoria, trabalhe a gestão, porque os resultados da vida de cada um é o resultado da gestão, de como cada um administra o seu tempo, suas oportunidades, suas virtudes, seu potencial, como administra suas energias. E é dessa maneira, e uma coisa interessante, deixa eu contar um testemunho meu, lá mais ou menos 32 anos atrás, nós tínhamos um grupo de oração que buscava em Deus a direção. Só que é outro assunto que não podemos desconectar, que nos acompanha diariamente, que é a religiosidade. E nós, mesmo tendo um grupo de oração, de vigias,
passar a noite na presença de Deus, nós buscava direção. E Deus dava. O MBCV é fruto disso. Só que nós caímos na época num estado de religiosidade, que a gente buscava a palavra, buscava a orientação, pedia lá, e o Senhor diz, façam isso. E nós não estávamos mais fazendo nada, e cada semana buscava coisa nova. Então, o que aconteceu com a igreja? Deus deu para a igreja, principalmente para os que fazem parte do ministério batista, Cristo é a vida. É ano de sabedoria, busquem a sabedoria, trabalhem a sabedoria, mas para a gestão, para se auto-administrar, porque a sabedoria, nós podemos ver ela em todas as áreas. A vida espiritual, vivida com sabedoria. A vida social, vivida com sabedoria. A vida material, administrada com sabedoria. Nós vemos resultados. Nós vemos um diferencial. E a sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a filha mais velha de Deus. A sabedoria foi a assistente de Deus na criação de tudo que existe. Então é ano de buscar a sabedoria. Foi falado em 2022 e 2023 é agora a prática da sabedoria. E quando se busca essa sabedoria, sabe o que a gente aprende? E aprende a saber que todas as coisas são belas dentro do seu devido tempo. O sábio Salomão, quando traz um ensino a respeito disso, quando ele fala sobre a roda viva da vida, ele diz que Deus fez as coisas belas no seu devido tempo. Mas o que faz com que nós, às vezes, fugimos de situações é porque não olhamos as coisas na ótica de Deus. E para nós transformar as coisas belas cada dia, precisamos então desenvolver as 4 capacidades que Deus nos deu. E Jesus usa isto aí quando ele ensina, quando ele responde aos doutores da lei, aos escribas, aos fariseus. O que é importante? Tudo é importante, desde que você faça com as 4 capacidades que você tem. Se o dia está lindo, use apenas a alma. Mas se a coisa é séria, use o seu coração, pois é no coração que está o compromisso. Se a coisa exige criatividade, use o entendimento. Mas se a coisa exige a sua presença física, use a sua força. 4 capacidades: coração, alma, entendimento e força, interação. Então, quer vencer na vida? É ano de sabedoria. Saiba qual é a capacidade que você precisa trabalhar mais. Todo dia é belo. Quando nasce é belo, quando morre é belo. Quando se planta é belo, quando se colhe é belo. Quando se ama é belo, quando se aborrece é belo também. Pois há um motivo muito forte para transformar um aborrecimento em coisa bela. Essa é a vida, é a maneira de ver a vida. Isso é sabedoria para a gestão da vida. Nesse tempo, né, apóstolo, normalmente o mês de janeiro, o que a gente faz no mês de janeiro? A gente troca a agenda, né? A gente pega uma agenda nova e aí é tão bom quando a gente pega uma agenda toda limpinha, né? Tudo novo.
E a gente quer fazer com que esse ano seja diferente, porque o ano passado não foi tão bom assim como a gente gostaria, a gente não conseguiu concluir os planos, a gente fez alguns planos. Até nós temos aqui na nossa igreja, né, alvos e propósitos que normalmente nós iniciamos com essa campanha no dia 1º, para que as pessoas possam pensar sobre os seus alvos e propósitos, a fim de que a vida seja um pouco diferente do que foi anteriormente. Então, quando a gente está falando de gestão, né, é uma palavra corporativa, né? Gestão quer dizer administração. Né? Eu me lembrei agora, enquanto o senhor falava, do método TTT. O senhor já ouviu falar no método TTT? Não lembro. O método TTT, ele é assim, ó. Tenta, tenta e troca. Aí realmente é o que está acontecendo. Então, às vezes a gente tá dentro do método TTT e nem se deu conta, né? Mas o método TTT é isso. O primeiro T é a chance. O segundo T é a segunda chance. E se não dá, troca. E muitas vezes a gente precisa, para trocar, avaliar. Né? Eu acho que o mês de janeiro é um tempo de avaliação que as pessoas precisam fazer do que deu certo e do que deu errado. Mas agora, falando um pouquinho mais sério, né? É bom tornar leve, porque a gente está no início do mês de janeiro, verão, né, pastor? Mas, falando um pouquinho mais sério, eu lembro que uma vez também eu ouvi de um economista, e se não me engano até foi aqui na igreja que também foi falado isso, que o maior problema das pessoas quando elas estão endividadas é escrever aquilo que elas estão devendo num papel, porque elas não têm coragem para encarar o valor total da dívida. E agora, trazendo para todas as áreas da nossa vida, quando a gente fala sobre uma reflexão sincera sobre as coisas que a gente precisa mudar, não acontece da mesma maneira isso no ser humano, pastor? A gente, é aquela palavra tanto eclesiástica que diz uma coisa que já foi, vai voltar a ser, enfim, né? Então, a gente parece que vive um padrão repetitivo, porque a gente realmente não toma a decisão de troca, não toma a decisão de mudança na nossa vida, né? Como novo ano, nova agenda, traz para a nova agenda o que está registrado na sua velha agenda que você ainda não fez. Você só vai conseguir quitar as suas dívidas se você estiver junto de você. Eu lembro-me uma experiência bem forte da minha vida no ano de 1988. 89. Eu tinha uma rede de lojas e acabou indo à falência, por N motivos. E um dos motivos foi que eu não queria servir a Deus, e Deus tirou toda a minha estrutura. Outro motivo é que eu dei para outro administrar, e ele se administrou com benefícios, e me deixou mal. Mas eu reassumi. Eu nunca fugi de minhas dívidas. Eu nunca me escondi das minhas dívidas. O que eu fazia? Eu relacionava tudo por data de vencimento. Eu tinha minha escrivaninha no meu escritório e aquele estava preso com os boletos. Uma listagenzinha que preenchia uma folha. Data do vencimento, valor. E os boletos ali, tudo em ordem de vencimento. Que não foi conseguido pagar. Ao lado. Porque aquilo que não é visto, não é lembrado.
Não esconda lá no fundo da gaveta ou não rasgue os seus boletos que não pagou. Não venda um engano para a sua consciência, para a sua mente, para os seus olhos. Não engane-se. Quanto mais à vista estiverem as coisas não resolvidas, quanto mais à vista estiverem as coisas não resolvidas, mais antes vai ser resolvido. Então aquilo, você vai ficar olhando para os seus credores, o nome deles, aí você vai fazer até justiça. Ah, aquele lá que está com um pouquinho tempo vencido, vem aqui, te pressiona, você resolve. E aquele que está tendo paciência com você, que não lhe cobra, você está esquecendo? É dessa maneira que a gente administra a vida. Quero dizer, naquela ocasião, nem eu vendendo tudo que eu tinha, a minha chácara, o apartamento que eu morava, o prédio que eu tenho, o meu patrimônio, nem vendendo tudo pagava as dívidas. Mas eu orei a Deus, busquei o quê? Sabedoria de Deus para honrar os compromissos. Então a sabedoria é a coisa principal para honrar compromisso. A sabedoria é a coisa principal para a gestão da sua vida, para o seu crescimento, para o seu melhor entendimento, para as suas realizações também. Então, eu buscando essa sabedoria, eu fui honrando. Em 9 meses, sem vender um imóvel sequer, eu consegui honrar tudo, botar em dia tudo que estava atrasado. E ainda vendi uma das minhas filiais e ganhei de troco uma casa na praia. Então a sabedoria é a coisa principal. Mas você precisa buscar. Mas você não pode fugir dos problemas que você mesmo criou ou que a má gestão lhe deu de troco. Então, busque a sabedoria. Você que está devendo para cada santo uma vela, deixa o santo na sua frente com cara de estar lhe cobrando. Mas isso vale também, né, pastor, para as questões naturais da vida. Por exemplo, a pessoa tem uma dívida que não é financeira, mas é uma dívida de falta de perdão. Se ela coloca isso diante dela todos os dias, isso vai fazer com que ela, né, tenha uma consciência de que ela precisa fazer essa reparação. Porque às vezes a gente fala em dívida aqui, claro que a gente também está falando em dívida financeira, mas existem outras dívidas que merecem o nosso olhar. Uma das coisas que eu faço, pastor, todo ano, eu pego, quando eu empresto um livro, eu escrevo o nome de quem eu emprestei e a data. Então, todo final de ano, eu reviso as pessoas, porque o senhor já percebeu que as pessoas elas não devolvem livros emprestados? A maioria. Isso é uma falha, isso é uma dívida, né? E eu vou cobrar, né? Então, a gente está falando de uma forma um pouquinho sintética, mas a coisa é bem abrangente. Não adianta nós querermos avançar na nossa vida para ter uma boa gestão. Eu não consigo ter uma boa gestão de vida a partir de 2023 se eu não encerrei os meus problemas, dificuldades e dívidas de 2022. É como se eu pegasse o pacote de cimento, botasse nas costas e quisesse atravessar um oceano dizendo, não, eu vou chegar lá mais leve. Não, vai chegar mais pesado, porque o cimento com água, né, pastor? Vai chegar pesado. O ano vai começar pesado. E quando você pensa assim, não, esse ano vai ser tudo diferente porque a minha agenda é nova, lê do engano. Lê do engano. Um conselho prático para você vencer na vida e ter uma boa gestão. Primeiro, conheça-se. Conheça a sua estrutura, a sua vida. Você é uma tricotomia. Espírito,
alma e corpo. Você é um tripé. O seu ser está em cima do tripé. Cada área é um pé, é uma coluna, é uma estrutura. Então você se conhecendo, e aí então você, para essa estrutura chamada tripé, lhe manter em pé, você precisa também cuidar de cada área de um desses pés. Primeiro, para a vida espiritual, você precisa amar. Só se desenvolve a vida espiritual amando, porque o amor é a natureza divina. Dá vida à sua natureza, à sua essência, à sua origem, ao seu espírito. Você precisa perdoar. Perdoar fortalece o seu mundo sociológico. Porque você já pensou, se cada pessoa que nos ofendeu a gente risca, vai acabar morando sozinho numa ilha. Vai ficando sozinho, sem ninguém. Então o perdoar é o que garante a sobrevivência sociológica. Porque quem não perdoa se afasta, rejeita, se opõe e só arruma encrenca. E, terceiro ponto, para cuidar também da sua vida material, é o servir. Se você passar em revista amar, perdoar e servir, você já existe e já tem uma estrutura e já pode ter uma boa gestão. Mas se não amar, não perdoar e não servir, sua gestão leva à falência de novo, qualquer empreendimento que você intentar. É simples. Nós é que complicamos. Não adianta filosofar com palavras bonitas, que ninguém vai mudar. As coisas se mantêm em pé se tiverem estrutura, se tiverem fundamentos. Então, você está com a sua agenda nova aí? Então escreve: amar quem você precisa amar, perdoar quem você precisa perdoar e servir aonde você pode servir. É o início, é um pontapé inicial para você começar um ano diferente. Então, Pastor Neuci, última palavra para nós encerrarmos essa live? Amar, perdoar e servir são mandamentos, não são sentimentos. Faça o que Deus manda, que Deus vai te dar o que Ele te promete. Deus abençoe. Amém. Se você está aí na praia nos assistindo, né? Você está de férias, então acesse nossas redes sociais, MBCV Oficial, nosso site, nosso app, MBCV Conecta, que você vai ter aí, ó, tudo na palma da sua mão, nossa agenda, horários, tudo aquilo que... Porque a igreja não para, a igreja continua, a igreja está aberta para que você possa ter, sim, sempre, todos os dias, conteúdos para que você não venha a se desviar dos caminhos do Senhor, né? Pode passear, pode, mas não saia da presença do Senhor. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima.